Boa tarde, aqui é a professora Cláudia. Nós estamos estudando a página 100 do livro de Ciências, História e Geografia, cujo assunto é o contato dos indígenas e portugueses. Em 1500, ao chegar às terras que se tornaram Brasil, os portugueses encontraram diversos povos, cada um com sua cultura própria. O que é a sua cultura? O jeito de se vestir, o jeito de comer, o jeito de falar, o jeito de rezar, o jeito de dormir, o jeito de se comunicar, o jeito de se agrupar em comunidades. No entanto, alguns costumes eram comuns a vários desses povos, como a alimentação baseada no consumo de peixes frescos, carne de caça, frutas e raízes, o uso de pouca ou nenhuma vestimenta e o hábito de dormir em redes e tomar banho diariamente. Bom, os portugueses, por outro lado, alimentavam-se de queijos, azeites, carnes e peixes secos e salgados, pães feitos de trigos e outros cereais. Usavam muitas vestimentas, muitas roupas e tecidos pesados e não costumavam tomar banho com frequência. Vamos ver aqui. Isso aqui é um texto de uma primeira carta feita pelos portugueses sobre os indígenas em 1500, por Pero Vaz de Caminha, uma carta muito famosa e muito antiga. Olha como que ela está, ó. Então, aqui ele relata as primeiras impressões, né, que ele teve ao chegar e ver os povos. Ele era um escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Vamos ver. O que ele diz aqui? Daqui a gente não vai conseguir ler nada. A feição deles é parda, se referindo aos índios, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Aqui. Qual costume indígena Pero Vaz de Caminha descreve na carta? Aqui. Que costume? Que tipo de cultura? O costume dos indígenas de usarem pouca ou nenhuma roupa. Quais costumes de portugueses e de indígenas são comuns no seu dia a dia? Olha, nos indígenas, eu acredito que nós tomamos banho todo dia, né? Nós comemos carne, peixe, né? Eu não como carne, né? Mas muitos de vocês sim, né? Nós usamos roupas, né? Não andamos pelado por aí, né? Então, um desses costumes também nós recebemos assim um certo tipo de influência, né? Na época em que Pero Vaz de Caminha viveu, as cartas eram um meio de comunicação mais efetivo para se comunicar. Não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha nada disso daí, com as pessoas a longa distância. Atualmente, quais meios de comunicação podem ser utilizados para isso? E-mail, WhatsApp, rede social, né? Carta, vocês, da geração de vocês que nasceram no século XXI, vocês não escrevem cartas para amigos, vocês teclam no celular, né? A maioria de vocês que nasceu no século XXI. Aqui, a importância da mandioca na alimentação indígena. Quando a posse da terra começou a ser feita, nasceu o elogio da mandioca e seu registro laudatório, né, que se encontra escrito em todas as crônicas, afirmam unanimemente ser aquela a raiz, o alimento regular, obrigatório, indispensável aos nativos e europeus recém-vindos, pão da terra e sua legitimidade funcional.
Ele funcionava, era de mandioca mesmo e funcionava para isso. Aqui. Com o passar do tempo e a intensificação do convívio, portugueses e indígenas adotaram os costumes uns dos outros, um recebeu influência do outro. Isso é inevitável, como misturar tintas. Os portugueses adotaram muitos costumes indígenas para se adaptar e sobreviver nas novas terras que tinham condições ambientais diferentes das que tinham em Portugal. Eles utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios, aprenderam a utilizar o arco e a flecha para pescar e o tacape para caçar. Também começaram a cultivar e consumir alimentos de culinária indígena, como o milho, a mandioca, o amendoim, dormir em rede, usar roupas mais leves, feitas de algodão. Além disso, passaram a fazer uso das plantas locais para tratar doenças, ferimentos, com base nos conhecimentos indígenas sobre elas. No entanto, o contato com os portugueses teve algumas consequências para a saúde dos indígenas. Sim, eles trouxeram muitos vírus de lá de Portugal. Doenças como gripe, sarampo, catapora, varíola, malária, pneumonia, febre amarela não existiam na América, né? Eles estavam limpos dessas viroses, né? Antes da chegada dos portugueses, por nunca terem proximidade com essas doenças. Os indígenas não tinham defesas, não tinham anticorpos contra essas doenças, e muitos deles foram contaminados e morreram. Morriam de pneumonia, de gripe, de catapora, sarampo, varíola. Então, por que os portugueses adotaram diversos costumes indígenas? Os portugueses adotaram os costumes indígenas para se adaptar e sobreviver nas novas terras que eles lá chegaram. Eles tinham condições ambientais diferentes das existentes em Portugal. Se tinha algum costume indígena adotado pelos portugueses em relação ao aspecto transporte, as canoas, alimentação, começaram a comer mais raízes, as vestimentas, as roupas. Tá? Qual foi a consequência do contato com os europeus para a saúde dos indígenas? Eles adquiriram doenças que até então eles não tinham anticorpos para defender, eles não tinham contatos, como gripe, sarampo, catapora, varíola, morria mesmo, pneumonia, tá? Então, a página 100 e 101 começa a traçar os primeiros contatos com os portugueses e os indígenas. Na próxima aula, nós vamos dar um pulo para a ciência, nós vamos estudar os micro-organismos, tá? Então, até lá.